Oi, boa tarde. Meu nome é Alexandre, sou aluno do Centro de Excelência José Rolimberg Leite e, juntamente com os alunos do primeiro e do terceiro ano, viemos apresentar nosso projeto sobre a produção do álcool etílico em nosso laboratório, demonstrando os métodos para a sua obtenção, bem como suas aplicações práticas, além da sua eficácia. Nós fomos ao laboratório de informática pesquisar sobre a produção de mudas, plantio, cultivo e colheita da cana-de-açúcar, além de sua purificação, fermentação, análise e destilação do álcool. Na biologia, temos o plantio e a colheita. Para plantarmos a cana, é necessário entender sua estrutura. Ela é dividida em 3 partes, nó, entrenó e gema, onde irá germinar a cana. A cana-de-açúcar deve ser plantada na vertical, para não tampar as gemas e atrapalhar o desenvolvimento da nossa planta. O substrato que utilizamos continha estrume bovino e de frango, além de humus de minhoca com areia preta. O seu amadurecimento é entre 12 a 18 meses. Após isso, seu caldo é extraído. Com ele em mãos, partimos para as análises, onde medimos coloração, pH, Brix, temperatura, densidade e volume. Feito isso, precisamos purificar o caldo, expondo ele a uma temperatura de 40 graus durante 5 minutos e logo após filtrando-o. Após a purificação, separamos a quantidade de fermento de acordo com o volume. No nosso caso, foi 1 grama para 15 ml de caldo. E o colocamos na temperatura ideal, para evitar a morte das leveduras durante a fermentação. Nesse processo, a sacarose passa por quebras. Essas quebras serão na glicose e no ciclo de Krebs. Na glicose, a sacarose passa por quebras até chegar na forma de ácido pirúvico. Nisso, ele passa por uma hidrólise enzimática, onde ele perde 2 moléculas de hidrogênio que são capturadas por moléculas nadimais, que futuramente serão utilizadas na substância. Ao chegarmos no ácido pirúvico, passamos pelo ciclo de Krebs, onde a célula vai passar por uma descarboxilação. Com essa descarboxilação, essa perda de CO2, a nossa substância que antes era ácido pirúvico se torna o aldeído acético, ou o acetaldeído. Esse acetaldeído, futuramente, durante esse processo de fermentação, ganha das células NADH, que já foram citadas anteriormente como NAD+, mas agora NADH, pois absorveram hidrogênio. Ele ganha esses hidrogênios das células NAD. Com o hidrogênio recebido das células NAD, o nosso aldeído acético, o acetaldeído, se torna o etanol. Após a fermentação, deveremos separar o álcool do caldo. Para fazermos isso, usamos o processo de destilação. No processo de destilação, fervemos o caldo ao ponto de ebulição do álcool. Quando o álcool vaporizado passa pelo tubo de condensação, ele cai do outro lado líquido. E na termodinâmica, na física, nós teremos agora o funcionamento, a origem e o porquê de escolher o motor Stirling. A origem do motor Stirling surgiu lá no século XIX, bem no comecinho, em 1816, com 2 irmãos, Robert e James Stirling, sendo o Robert um pastor e o James Stirling um engenheiro. E por que eles resolveram criar um motor com o nome deles? Nesse caso, lá no século XIX, estava tendo uma sucessão de casos em que aconteciam a explosão dos motores a vapor da época. Então, esses 2 irmãos resolveram criar uma alternativa mais segura e mais eficiente do mesmo motor. Nesse caso, surgiu o motor Stirling. E como é que ele funciona? Ele funciona utilizando 2 câmaras, sendo uma delas aquecida e a outra resfriada. Dessa forma, aquecendo os gases gera a expansão desses gases e resfriando-os você gera a contração dos mesmos. Assim, você vai gerando a termodinâmica, em que a energia térmica, através da dinâmica de gases, é transformada em energia cinética e pode ser utilizada como força de trabalho na indústria. Assim, resolvemos escolher esse motor Stirling porque ele possui algumas peculiaridades. O motor Stirling possui uma eficiência, um aproveitamento da energia térmica de cerca de 45%, enquanto os motores a combustão, hoje em dia, possuem uma eficiência de 20% a 30%. Também é um motor que opera muito mais silenciosamente e também com eficiência maior, gerando menos gases poluentes. Claro, além da sua simplicidade e da sua facilidade para ilustrar de maneira didática o funcionamento da transformação de energia térmica e energia cinética.
Assim, nós obtivemos um produto que poderia ser utilizado de maneira eficiente no motor Stirling e pudéssemos concluir nosso projeto de maneira prática. Nós podemos obter o álcool que funciona, que pode ser utilizado em diversas áreas, tanto como combustível no motor Stirling, quanto em outras áreas da indústria. E também podemos mostrar que todo o nosso processo foi concluído com sucesso. Agradecemos também à escola, à gestão, ao pessoal do Cienarte que pôde nos dar essa oportunidade de nos apresentarmos. E agora, fiquem com o funcionamento do motor Stirling utilizando o álcool produzido no nosso colégio, Centro de Excelência José Hollenberg Leite, mostrando a eficiência dos resultados apresentados.